Olá, vamos à nossa aula de número 17 de Filosofia dos Direitos Humanos. Trataremos agora sobre os direitos humanos da pessoa idosa. Nessa linha que estamos caminhando sobre os direitos humanos contemporâneos, já falamos das mulheres, das crianças e dos adolescentes, falaremos hoje de um outro grupo vulnerável, as pessoas idosas. Bom, a tutela humanitária destinada aos idosos não se faz totalmente presente no sistema global de direitos humanos. Olha só, a gente já começa com uma notícia triste, né? Ou seja, a questão dos direitos dos idosos, ela ainda está caminhando. Olha, comecei falando assim, ó, estamos falando sobre os temas de direitos humanos contemporâneos. Então, nós estamos num tema ainda totalmente fragilizado em termos de normativas, inclusive internacionais, de proteção. A gente não tem um instrumento jurídico padrão sobre os direitos dos idosos ou das pessoas idosas. Daqui a pouco eu vou falar essa diferença dentro do nosso ordenamento, que mudou o ano passado, inclusive. Então, no âmbito da ONU, o documento de destaque são os princípios das nações para as pessoas idosas, que não comportam valor cogente para os estados. Norma cogente é a norma impositiva, aquela que obriga os estados membros a seguirem. Ou seja, ainda é uma coisa muito principiológica, a gente está muito longe de ter, como a gente já tem, por exemplo, das crianças, como nós já temos das mulheres, documentos já consolidados na esfera de proteção universal. Não. Nós temos um documento que traz apenas nele 5 princípios, 5 eixos norteadores quando se fala em proteção da pessoa idosa. São eles os eixos: independência, participação, assistência, realização pessoal e dignidade. Nós vamos estudar cada um deles, vocês vão perceber que eles são amplamente genéricos, ou seja, é aquele escrever meio que o que todo mundo já sabe. Mas a gente não tem isso ainda disciplinado ou isso elencado na forma de artigos, de como isso deve ser colocado na prática pelos Estados-membros. Por isso que é apenas uma declaração de princípios, aquilo que vai reger um futuro documento que vai trazer de uma forma mais ampla a situação de proteção específica para pessoas idosas. Independência. Os idosos devem ter acesso à alimentação, água, alojamento, vestuário e cuidados de saúde adequados, através da garantia de rendimentos, do apoio familiar e comunitário e da autoajuda. Os idosos devem ter a possibilidade de trabalhar ou de ter acesso a outras formas de rendimento. Os idosos devem ter a possibilidade de participar na decisão que determina quando e a que ritmo tem lugar a retirada da vida ativa. Bom, se a gente trazer isso para o ordenamento brasileiro, nós já evoluímos, mesmo, né, como eu disse, não tendo um documento específico, mas, por exemplo, nós temos o sistema de previdência social. O sistema de previdência social é justamente esse sistema que ele vai garantir renda à pessoa idosa, para que ela, mesmo fora do ambiente de trabalho, ela tenha condições de subsistências dignas. Da mesma forma que nós temos para pessoas, por exemplo, que não são vinculadas ao sistema de previdência, porque não tiveram aquela contribuição ao longo de 30, 35 anos de trabalho, né, o benefício de prestação continuada, que na verdade como diz o nome, é um benefício, não é uma aposentadoria, justamente para garantir a dignidade. Assim como nós temos outros programas de proteção que vão, né, muitas vezes municipais, como distribuição de cestas básicas, por exemplo, para garantir o mínimo existencial garantidor da dignidade da pessoa humana às pessoas idosos. Os idosos também devem ter acesso aos programas adequados de educação e formação. Aqui no Tocantins, por exemplo, nós temos inclusive uma universidade, né, a Universidade da Maturidade, na Universidade Federal do Estado do Tocantins, que é um programa vinculado para atender essas pessoas. Então, os programas de educação, obviamente, não há nenhum tipo de restrição para que essas pessoas frequentem qualquer curso de ensino superior ou mesmo de ensino fundamental médio regularmente. Mas nós já temos, como eu disse, um programa especial adaptado às pessoas maiores de 60 anos dentro da Universidade Federal do Tocantins.
Os idosos devem ter a possibilidade de viver em ambientes que sejam seguros e adaptáveis às suas preferências pessoais e capacidades de transformação. Devem ter a possibilidade de residir no seu domicílio tanto tempo quanto for possível. Veja, muitas vezes os idosos, por mais que queiram, né, morar sozinhos, que queiram ter a sua independência, acabam sendo limitados pelo próprio fator da idade. Então, o próprio princípio traz isso, quanto possível. Não é incomum, muitas vezes, e na área criminal a gente vê muito isso, de que, às vezes, até a agente de saúde, né, vai fazer a visita e encontra uma pessoa idosa em situação, às vezes, de maus tratos ou mesmo de abandono. O abandono de incapaz, né? Ou seja, aquela pessoa idosa não tem mais condições, por limitações físicas mesmo, muitas vezes até limitações já cognitivas, de morar sozinha. Então, o que se faz? Né, feito geralmente, o próprio agente de saúde ou agente da comunidade vai lavrar um termo, vai entregar para o Ministério Público e o Ministério Público vai chamar os responsáveis, geralmente os filhos daquela pessoa idosa, e vai ali fazer um termo de ajuste de conduta, vai falar, olha, alguém vai ter que assumir a condição de domicílio, né, de moradia do pai, da mãe, muitas vezes de uma tia, uma pessoa que não tem mais condições de manter a sua dignidade de forma sozinha. Ah, mas papai gosta de morar, ter sua independência. Mas ele não tem mais condições físicas de morar sozinho. Então, ele tem que ter um quarto, pode até ser, né, junto na casa de um filho, ou às vezes lá separado no quintal, mas ele precisa já estar sob supervisão, né, já precisa ter a ajuda. Por quê? Porque vai desencadear questões de doenças, que aí já entra até nos maus tratos, né, quando a gente tem situações, às vezes, de abandono, em que isso já vai causar inclusive problemas sanitários e problemas de saúde. Então, essa independência é dentro daquele limite possível que os próprios anos vão exigindo da pessoa. Participação, o segundo princípio. Ele está ligado, esse segundo princípio, a participar da vida em sociedade, ou seja, a pessoa idosa ela tem o direito de participar, de compartilhar tanto a sua vida com outras pessoas da sua idade, como também com jovens, ou seja, a troca de experiência ela é saudável para ambos, né? Para os mais novos e para as pessoas já com mais idade. Ou seja, a própria comunidade, as políticas públicas devem promover sempre essa forma de interação para que os idosos não fiquem isolados, não fiquem abandonados. Também nós temos aí como princípio básico a assistência. É o que nós já estamos falando, né? Veja como os princípios eles se interligam, eles se comunicam. Porque os idosos, eles precisam o quê? De cuidados e proteção especial, muitas vezes vinculados à própria área de saúde, à área de alimentação, à própria higiene pessoal. Muitas vezes eles não conseguem mais manter, né, as condições mínimas sanitárias, então precisa sim ter o auxílio e não podem ser abandonados. Da mesma forma, o atendimento na saúde pública, por exemplo, né, um atendimento prioritário, o atendimento de qualidade, que garanta tanto a prevenção de doenças, quanto, em caso, né, de doença, um atendimento adequado. Então, as pessoas idosas devem ter acesso aí a serviços sociais, jurídicos, que reforcem a respectiva autonomia, proteção e assistência. Aqui eu chamo a atenção, né, de muitos programas que as próprias universidades têm para com os idosos. Vocês sabem que os idosos hoje são uma parcela da população vulnerável também nas situações enquanto vítimas, muitas vezes, de estelionatários. Muitos idosos acabam caindo nos golpes, né, de empréstimos, de consignados, que são feitos porque liga por telefone, oferece, a pessoa não sabe muito bem o que está ofertando, elas são assim, a galinha de ovos de ouro,
Né, muitas vezes, por quê? Porque os consignados já vão ser cobrados diretamente lá na sua aposentadoria, no seu benefício previdenciário, e aí o que ocorre? Liga, a pessoa não sabe muito bem o que está acontecendo, acaba aceitando muitas vezes empréstimos, então não é que essa pessoa ela não autoriza, ela acaba muitas vezes sendo vítima a juros, né, extremamente abusivos, porque ela já não entende. Então, essa assessoria jurídica, ela tem o direito, inclusive, é punido, por exemplo, o estelionatário contra a pessoa idosa tem aumento de pena, né? O estelionato contra a pessoa idosa tem aumento de pena. Há muitos programas das próprias universidades de fazer palestras de esclarecimentos, muitas vezes, né, onde os CRAs reúnem essas pessoas idosas, justamente por quê? Para que seja uma forma de proteção a mais que essas pessoas tenham para garantir aí a sua dignidade. Por exemplo, não ver comprometida a sua renda em consignados, por exemplo, né? Então, eles têm, sim, essa garantia de assistência, tanto social quanto jurídica. Por fim, a realização pessoal. Os idosos devem ter a possibilidade de procurar oportunidades com vista ao pleno desenvolvimento do seu potencial. Os idosos devem ter acesso aos recursos educativos, culturais, espirituais, recreativos em sociedade. Logicamente que tudo isso vinculado ao que nós já falamos desde a nossa primeira aula, o princípio da dignidade da pessoa humana. Nós estamos vivendo numa sociedade em que a expectativa de vida tem aumentado ano a ano, devido ao quê? À alimentação mais adequada, devido aos próprios progressos na medicina, na ciência, que tem possibilitado essa expectativa de vida maior. Da mesma forma, a própria questão da aposentadoria, né? As pessoas têm ficado mais tempo no mercado de trabalho, têm sido ativas mais tempo, justamente vinculada a essa melhor qualidade de vida. Quando a gente pensava, talvez, nos nossos avós, as pessoas com 50 anos, né, já eram consideradas idosas, já não trabalhavam, já ficavam mais em casa, sentadas nas suas cadeirinhas. Hoje, não. As pessoas aí com 70, 80 anos estão totalmente ativas, participando da vida em sociedade, muitas vezes algumas exercendo, inclusive, atividades remuneradas. Ou seja, a dignidade dessas pessoas tem, né, possibilitado, inclusive, o aumento da expectativa de vida. Como eu falei para vocês lá no começo, nós não temos, né, um sistema global ainda cogente sobre os direitos da pessoa idosa. No nosso sistema regional, no sistema interamericano, nós temos a Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos de 2015. Né? Então, dentro do nosso ordenamento regional, ele preconiza que os estados têm que adotar as medidas legislativas ou de outro caráter necessários à efetiva aplicação dessa convenção. E o Brasil fez isso. Embora o Brasil não tenha ratificado ainda no nosso ordenamento interno a questão da legislação da Convenção Interamericana, nós temos, né, o nosso Estatuto da Pessoa Idosa. Então, o Brasil ainda não ratificou esse projeto de lei, ainda está em trâmite, né, para ratificar, quer dizer, para trazer para dentro do nosso ordenamento a Convenção Interamericana, mas nós temos o Estatuto da Pessoa Idosa. Então, ele era chamado, inclusive, de Estatuto do Idoso, e foi mudado o nome o ano passado para Estatuto da Pessoa Idosa. Assim como no direito da criança e do adolescente, a própria Constituição Federal, ela traz especificado já o princípio da proteção integral também às pessoas idosas. Então, lá no artigo 230, a nossa Constituição, ela traz de forma expressa que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo a dignidade, o bem-estar e garantindo-lhe o direito à vida. É o mesmo princípio da proteção das crianças, é o princípio da proteção integral. Então, ele vem também de forma expressa na nossa Constituição Federal, tá? E para finalizar, então,
Esse vídeo complementar, como nós não temos tempo aqui na nossa aula de trabalhar especificamente o Estatuto do Idoso, né, ou da pessoa idosa, embora ele ainda traz o nome Estatuto do Idoso, porque, como eu disse, mudou o ano passado o nome, esse vídeo ele vai trazer né, aquelas coisas principais, os princípios, alguns artigos principais sobre a proteção dos direitos da pessoa idosa. Tá certo, pessoal? Então, finalizamos essa nossa aula com o nosso terceiro estudo aí sobre direitos humanos contemporâneos e, consequentemente, sobre grupos vulneráveis. Tá certo, pessoal? Até a próxima aula.